Olá, amigos do canal, estamos de volta com mais um podcast para vocês. Eu recebo hoje duas feras da música cristã, dois ministros de louvor, que ministram aqui na Igreja Assembleia de Deus em Porto Belo. São nossas pratas, nossos ouro da casa, como a gente costuma falar na igreja, e aceitaram o meu convite e estão aqui comigo no canal para um bate-papo. Jefferson, bem-vindo. Obrigado, satisfação por estar aqui com você, junto com meu colega ali de música, de banda. Obrigado aí, o Dagoberto e o irmão Eli, por essa oportunidade. Certo. Dagoberto, bem-vindo, Dagoberto. Obrigado, irmão Eli. Estamos juntos aí nessa caminhada, Dando aí a saudação também para o pessoal que está aí no canal, sempre ligado, nas novidades. Realmente é um prazer conseguir hoje, estarmos aqui juntos, depois de muitas e muitas várias tentativas. Tentamos várias vezes agendar, não deu certo, mas hoje conseguimos, Lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu joinha. Também você pode compartilhar para os seus amigos, nas suas redes sociais, outras pessoas também poderão ter acesso. E você pode também ativar aí o sininho para ser informado sempre que nós postarmos novos vídeos, ok, gente? Beleza? Então, este é o podcast que vamos fazer um bate-papo bem tranquilo, bem informal, falando hoje sobre música, sobre ministério de louvor, com o Jefferson e com o Dagoberto. Muito bem, Dagoberto, vamos iniciar aí o nosso bate-papo perguntando para você a sua origem. Você é natural de Porto Belo, de Santa Catarina. Fale um pouco de você. Então, eu sou natural de Uruguaiana, Sou gaúcho da fronteira com Argentina, Uruguai. Eu me converti aos 14 anos, e desde então uma das coisas que me chamou a atenção foi a área do louvor, Dentro da parte congregacional, o louvor, ele para mim foi sempre algo muito importante. Então ali por volta dos 15 anos para 16, eu demorei um pouquinho mais para dar os primeiros passos nessa área e realmente ingressar, na área do louvor. Mas claro, comecei primeiramente ali acompanhando mais de perto para ver como funcionava, o Ministério de Louvor, as funções, o que era um ministro de louvor, o que era um dirigente. Então, fui aprendendo com o passar do tempo e depois fui indo para outras áreas. Primeiro, comecei a aprender a ministrar louvor, com o meu irmão, que é pastor, e é um grande ministro de louvor, Apesar de hoje não estar mais assim exercendo fortemente essa área, e a partir daí fui desenvolvendo e depois parti para os instrumentos musicais, Por uma necessidade também dentro da igreja, Pelo fato de estar faltando sempre músicos, então eu acabei indo também para essa área de instrumentalização. Você também, profissionalmente, você é professor, Professor de matemática. Exatamente. E é um youtuber fera aí, Tem um canal forte também. Temos um canal aí no YouTube, o Matemática e Companhia, canal que atualmente aí conta com mais de 200 mil inscritos, Então fica aqui também o convite, fera. Para quem está assistindo aí, Qualquer dúvida de matemática é só acessar o canal do Dagoberto. Canal, como é o nome do canal? Matemática e Companhia. Matemática e Companhia. Jefferson, e você, Jefferson? Como você veio parar em Porto Belo, a sua origem? Fala um pouco de você para nós. Bom, eu sou natural da cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre. Estou aqui no meio de dois gaúchos. 620 quilômetros, preciso da terra de origem do Dagoberto, Olha só. E a gente vem se encontrar aí, Dago? Mas tudo é propósito de Deus, A gente só vai entender conforme a caminhada, E nascido num lar cristão, Hoje, minha família toda de esposa, filhos, e Deus me deu a graça e a bênção de ter um neto também hoje, Aqui, nasceu aqui mesmo em Biguaçu, então já é catarinense.
Mas, enfim, eu nasci lar cristão, como todo filho de crente, de família cristã, tive meus momentos difíceis também, difíceis que eu falo, precisei passar por experiências para entender o aceitar, né, que é realmente Deus. Mas sempre fui músico, né, minha linha sempre foi como músico, eu sempre fui baixista, na verdade, né, hoje eu sou ex-contrabaixista. Hoje faço parte da liderança junto com o Dagoberto, né, no grupo de louvor. Mas eu venho desde os 9 anos, quando eu comecei a aprender a tocar, tinha 9 anos de idade, já fui direto para o baixo. Normalmente começa no violão, eu já comecei no contrabaixo, né? E aí passei algumas fases também de aprender um pouco de teclado, um pouco de cada instrumento, mas sempre focado para entender um pouco mais de cada instrumento para aplicar no baixo, né? Então, posso dizer assim, não sou o melhor baixista, estou longe disso, né, de ser, mas a gente tem um rol aí bem abrangente aí que dá para se dizer que eu sou um baixista. Certo. Beleza, então. Esse é o nosso bate-papo de hoje, do nosso podcast, um bate-papo tranquilo, descontraído. E, gente, se inscreva no canal. Você pode visitar o canal aí, temos uma série de postagens, vídeos bem bacana, legal, outros podcasts, entrevistas, lives, debates, reflexões, música. Dá uma olhada aí no canal. Inclusive, nós postamos recentemente aí uma série de 9 vídeos que é baseado num livro que eu escrevi alguns anos atrás sobre a graça, um devocional. Eu resolvi transformar o livro em podcast. Confere aí no canal, se inscreva aí, deixe o seu like. Você estará nos ajudando na divulgação do nosso trabalho. Vou começar com o Jefferson perguntando sobre essa questão, o tradicionalismo da música evangélica. Você é oriundo da Assembleia de Deus, como você disse, de nascença, né? Sim, desde sim. berço. Como você via a música do seu início, lá atrás? Quantos anos? 20, 30 anos? Eu estou hoje com 42, fazer 43 anos, né? Então comecei com 9 anos, já quase 30 anos, né? No ventre da mãe já tocava? Quase isso. Estava aprendendo algumas escalas. Quase isso. Meu pai é gaiteiro, né? Então pensa em tradição gaúcha, no primeiro lugar, né? Então eu comecei dentro dessa linha, bem gaúcha mesmo, bem tradicional. E na igreja em si eram tempos assim que o louvor congregacional ele se limitava, né? Então praticamente a harpa cristã e alguns corinhos que a gente fala ali que eram mais estilo diferente. Mas me tira uma curiosidade aqui. A Irmandade lá do Sul, gaúcha, eles também gostam assim do vaneirão? A igreja em si puxa para o estilo ou o povo assembleano meio que faz essa separação? Não, o povo mais vamos dizer assim, a geração, né, vamos dizer assim, vamos colocar uns 20 anos aí, né, atrás de mim, assim, vamos dizer, o pessoal aí que está hoje nos seus 50, 60 anos de idade hoje, e ainda estão na igreja, eles prezam, sim, muito lá no Rio Grande do Sul por esse estilo de música, né, um dago também, que é bem da fronteira, então bem mais forte isso. Mas a nossa geração, principalmente, que já ali na minha juventude, dos 15, 20 anos ali, já começou a entrar num processo, ainda mais que foi um período que entra Ronquenole. Então a gente já começa a ter acesso a algumas fitas, ainda fita cassetes, né? Então já começa a ter esses acessos. A internet ainda já não era uma coisa muito bombada, né? Assim, mas a gente já começou a ter esses acessos. Então a igreja começou a migrar com isso. Eu passei bem por essa mudança, né? E a gente enfrentou algumas dificuldades também no ministério quanto a isso. Eu, principalmente, tive alguns bombardeios por conta da tradição, mas eu tive muito apoio também de pastores, né, como missionários. O pastor Moisés Martins foi até que me alavancou até e me super apoiou, assim, tipo, não, a gente vai mudar a cara um pouco de louvor convencional. Nós temos que entrar uma nova era, né? Onde atraem mais jovens, onde tragam pessoas assim. Essa era a ideia. E foi muito legal. Dagoberto, você lá da divisa mesmo? Lá da divisa com... Lá do gaúcho da fronteira mesmo. A tríplice fronteira, né?
Uruguaiana, ali fica exatamente 70 quilômetros do Uruguai, né, e fica, vamos dizer assim, 5 quilômetros da Argentina. É só uma ponte internacional que separa. Sim. Você tem quanto tempo de igreja? Assim? Qual foi a sua origem cristã? Então, a minha origem cristã é, né, protestante, igreja pentecostal, só que ela não é uma igreja, vamos dizer assim, que tem esse cunho tradicional. Assembleano. Você assembleano. Eu era quadrangular. Minha vertente é patrício quadrangular. Né? Então, você quanto tempo? Ali, vamos lá, nós, né, já temos aí 23 anos nessa caminhada, e como o Jefferson colocou também, né, com algumas idas e vindas, né, então, mas ao todo, nesse processo, são 23 anos. E uma questão interessante, realmente, assim, eu, claro, conheci, sim, muita parte dessa situação que está relacionada com o tradicionalismo, e dentro, né, da minha origem, da questão da minha formação musical, eu já presenciei diferentes ritmos dentro da igreja. Claro que, né, como eu falei, que tive um professor em casa, então isso facilitou. Então, o que, né, geralmente o meu professor recomendava era o que eu também acabava seguindo essa linha. Então, eu segui uma linha, por exemplo, baseada em dois grandes ícones da música nacional, música cristã nacional, que é o Adhemar de Campos, né, que é um autor de mais de 600 músicas aí, né? Muitas conhecidas, e o Asaf Borba, lá do próprio, né, que é do Rio Grande do Sul. Então, era um estilo de louvor já, né, para igrejas no âmbito de comunidade. Então, mesmo assim, algumas coisas a gente vai reparando, né? Mas dá só uma pausa na questão igreja ainda, só para me tirar mais um pouquinho de curiosidade de vocês dois que são gaúchos. Vocês, independente do aspecto igreja, separando a questão ministro de louvor, vocês gostam de música gaúcha? Eu gosto de música gaúcha, com certeza. Sim, aprecia música. Aprecio música gaúcha. Você também já... eu gosto assim, apreciar mesmo, aprecio... assim. Aquela coisa de fazer o acampamento retiro, você abrir o capô do carro e lascar lá um som de gaúcho de gaita. Isso não. Eu não sou tão forte nisso. Eu sou... Até que se eu estou num churrasco, tem um ambiente, assim, a gente cria esse ambiente, porque isso... nós somos gaúchos, pelo menos eu vejo isso no geral, assim. Tu criou um ambiente, a primeira coisa que você lembra é a música. Gaúcho, entendeu? Vocês chegaram a ter algum contato com a banda Opus Dei, que é uma banda tradicionalista gospel lá do Rio Grande do Sul? Conheci, assim, sim, já vi algumas apresentações deles. E realmente, eu não tenho assim, essa questão de hoje, por exemplo, se pegar a minha playlist, né, do Spotify para cantar, não. Mas, por exemplo, tem alguns louvores que puxam para vamos supor assim, para o vaneirão do gaúcho, né? Então, até músicas, por exemplo, se pegar lá, Matos Nascimento, quando canta lá aquela música, né, no dia de Pentecostes, e aquela música, para nós lá no Rio Grande do Sul, ela já puxa para um vaneirão. O pessoal já transforma ela numa vaneira. Já vai acompanhando no vaneirão, entendeu? Já coisa lá de mão. Muda totalmente. Exato. Então, nós... feito o baile. E nas igrejas, por exemplo, onde eu frequentei, é comum se cantar louvores nesse estilo que puxe para o vaneirão. Na verdade, a quadrangular também tem essa mistura de ritmos, né? Também, exato. Ela não é um estilo tão assim... como muitas comunidades que levam ao pé da letra essa questão, né? Exatamente. A quadrangular já é um pouco também meio parecida, né? Com o estilo assembleano nesse aspecto. Ela abre um pouco de leque, né? Exato. Leque. Nós não temos a harpa cristã em si, né? Sim. Mas é engraçado que lá, né, como não tinha harpa cristã, mas muitos hinos da harpa são cantados. Por exemplo, o hino da ceia, Vem Cear, então ele é cantado, porque ele vive, vencendo vem Jesus. Na verdade, então, falando em harpa cristã, o Jefferson, com bastante tempo de Assembleia de Deus, deve também... houve um período em que houve uma certa, quase que discriminação, né? Considerando quase que um tabu, né? Cantar ainda harpa, principalmente para músicos, né? Jovens músicos evangélicos parecem tocar ainda. Mas a gente percebe que hoje até os grandes nomes da música gospel estão repaginando a harpa cristã, né? Aquelas canções mais conhecidas, mais cantadas, e estão fazendo bastante sucesso no meio gospel, esse inclusive, pessoal né? surgiu nos últimos anos, né? O próprio Eli Soares, Gabriel Guedes,
eles podem muitas vezes não cantar o hino da harpa na íntegra, mas muitas vezes o que eles têm O feito próprio André Valadão, exato, eles o inserem no Fernandinho. meio das músicas, né, eles inserem trechos dos hinos. Então, isso também tem chamado a atenção. O próprio Fernandinho, né, quando coloca lá no meio da música, né, o hino da Alvo Mais Que a Neve. Isso. Então, isso Porque ele vive também. Exato. Tem várias canções. Rude Cruz. Abrindo aqui um parênteses, né? Eu fiquei, durante esse meu período, nasci em Assembleia de Deus, mas eu fiquei em 2000, 2001 ali, eu fiquei 12 anos na Batista, né? Então ali eu... seria talvez o Batista termo... tradicional, Batista renovada? Não, a primeira Batista mesmo, que é a Batista Betel, né? Ah, então, sim. daí, ali eu digo assim, que ali eu consegui, separar, entender um pouco mais sobre essa questão da comunidade, porque a Batista era mais isso naquele... Hoje a Assembleia de Deus tem essa visão, né? Principalmente aqui em Porto Belo, onde a gente está hoje, né? Então, eu me encontrei aqui por conta de que eu tive 12 anos na Batista, então eu saí em 2011 ali para 2012, eu saí da Batista e voltei para a Assembleia. E quando eu vim para cá foi em 2015. Então, a Assembleia de Deus estava passando por um processo de mudança lá, recém retomando essa sistemática que é muito parecida hoje com a Batista, e na questão de música, né? E uso e costume. E hoje eu estou aqui em Porto Belo por conta disso, porque eu resido em Tijucas. Sim. 22... Aí se identificou-se mais com o estilo, a liturgia da Assembleia de Deus aqui de Porto Belo. Mas ainda, só por uma questão de curiosidade, eu conheço muito pouco, quase nada do Rio Grande do Sul, mas há alguns anos atrás, acredito que, não sei se 15 anos atrás, mais ou menos, eu visitei Caxias e assim, fui na igreja sede da Assembleia de Deus de Caxias. Pelo que eu pude entender, o estilo litúrgico da igreja Assembleia de Deus era só coral e harpa. Isso, a Assembleia de Deus traz muito essa corpagem. O Rio Grande do Sul, como um todo, tinha essa característica ou é mais ainda os missionários suecos e tal? Não, ainda tem igrejas muito ainda que isso, conservam. Por mais que ela mude, né, da água, ela ainda traz essa tradição, tem que ter um coral, tem que ter o hino da harpa, né? E uma orquestra. Não, porque assim, hoje as grandes igrejas sedes, que a gente chama, né? Dentro do meio evangélico assembleano, tudo bem, tem as orquestras bonitas, tem os corais que cantam, mas eu me refiro assim, não ter um louvor avulso, como eu costumo. Era assim, o coral cantava ou era o hino da harpa. Isso. Lá no meio do culto era outro hino da harpa, era outro coral, só tinha vez do coral e hino da harpa. E assim, é algo que tem bem diferenciado, né? Ainda é uma questão que, na verdade, não podemos dizer que é uma mudança, mas ainda segue além dessa questão da harpa, da orquestra, é o momento das oportunidades. E daí, geralmente, se usa também ainda os irmãos que têm playback, né? Então, playback ainda é algo que também é bem forte quando o irmão não ensaia com uma banda, né? Algumas igrejas, as igrejas comunidades, não existe playback, né? Exato. Mas dentro do contexto, principalmente assembleano, né? Mas principalmente mais do interior, geralmente ainda existe esse... Eu, particularmente, cresci dentro desse contexto, né? De cantar com playback, mas, assim, muitas igrejas hoje estão deixando de nada, optando por banda ao vivo, né? Porque a Assembleia de Deus, na verdade, assim, as matrizes, lá normalmente a gente usa a matriz, né? Porque como tem as sedes que são por setores. Por exemplo, os bairros são, principalmente onde eu morava ali, na Grande Porto Alegre, os bairros são muito grandes. Então, a matriz era aquela que era da cidade, onde ficava o pastor-presidente, né, a referência. Aí, no meu bairro, por exemplo, tinha a sede do bairro com subcongregações. Então, ainda lá, nas subcongregações, na sede do bairro, já se trazia mais tranquilo assim, essa questão da comunidade, já não era tão necessário abrir o culto com um hino da harpa. Agora, a matriz mesmo, essa era a referência. Então, essa tinha que ter um coral. Ainda é assim, no domingo tem um coral, normalmente tem uma orquestra ali, e aí talvez um ou dois, que o Dago falou ali, que vai cantar um hino especial. Né? Eu acredito que essa questão do coral e orquestra, as grandes igrejas mantêm esse estilo, essa tradição dentro da Assembleia de Deus, né? Mesmo nas grandes capitais. Até.
Tem mantido também, pelo que nós observamos, até nos nossos vizinhos aqui, né? Em relação aos próprios corais dentro dos grupos, né? Os grupos de jovens, os círculos de oração. Então, também tem essa questão da preparação. Ou quando é um culto, por exemplo, o culto de domingo será dirigido pelos jovens. Então, o grupo de jovens tem o grupo que já ensaia para o coral, né? Assim como as irmãs do círculo de oração, as crianças. Então, ainda conservamos muito isso, né? Essa identidade, né? De ter os grupos, inclusive com o cargo de dirigente, né? Dentro do grupo tem o líder dos jovens, o líder dos adolescentes e tem o dirigente, que é a pessoa responsável, né, por fazer essa condução musical das vozes, né? Exato. Estamos batendo um papo aí com os ministros de louvor, músicos, o Dagoberto e o Jefferson. Eles que são dos gaúchos, mas que atualmente estão em Santa Catarina. E, mais precisamente, aqui fazem parte da Igreja Assembleia de Deus de Porto Belo, onde eu também faço parte. E nós estamos nesse bate-papo aí descontraído no podcast de hoje, falando sobre musicalidade, estilos de música, igreja, enfim. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe em suas redes sociais, tá bom, gente? Se você ainda não é inscrito, chegou agora, se inscreva, tá? Se inscreva no canal, compartilhe, que você estará nos ajudando na divulgação do nosso trabalho, ok? Dagoberto, essa transição, eu não sei se você chegou a considerar isso uma transição, você era da quadrangular, de repente veio para a Assembleia, até às vezes a gente percebe muito o inverso. O inverso. Da quadrangular ir para da Assembleia ir para a quadrangular, você fez o caminho oposto. Teve alguma dificuldade de acostumar? Eu achei que teria, sabe? Mas, assim, o que me ajudou nessa transição foram as pessoas nesse processo. Por exemplo, eu vim, né, comecei a vir aqui para a Assembleia em Porto Belo a convite do maestro Carlos Caetano e também do pessoal que faz parte da Orquestra Municipal de Bombinhas. Porque eu tinha um desejo antigo de aprender um instrumento de sopro. Certo. Então, fui aprender saxofone e participar da Orquestra Municipal. E dentro da Orquestra Municipal de Bombinhas, existem muitos músicos ali, cristãos, tanto da Igreja de Porto Belo, quanto da própria Igreja Assembleia de Deus de Bombinhas. Então, o ambiente é muito favorável. E aceitando o convite também do maestro evangelista Carlos Caetano, eu comecei a vir aqui para a Assembleia de Deus em Porto Belo. Então, o caminho foi mais tranquilo. Claro que, pelo fato de nunca ter congregado na Assembleia de Deus, tinham algumas dúvidas, né? Então, por exemplo, em relação à liturgia do culto. A liturgia do culto foi algo, para mim, um pouco diferente. Por quê? Porque, inclusive, no louvor, nós temos uma situação interessante. Geralmente, dentro do louvor baseado no sistema das comunidades, meia hora do louvor a partir do início do culto, né, independente de qual culto seja, geralmente em torno de 20 minutos, meia hora, com a ministração do louvor. Então, só depois é passada a palavra para uma pessoa que ou vai fazer alguma oração, ou levantamento de ofertas, ou às vezes direto para o pregador da noite. E aqui eu fui me adaptando à questão da liturgia do culto em relação ao iniciar, ao momento da oração, leitura da palavra, uma oportunidade. Então, tudo isso foram coisas que, vou dizer assim, que em torno de 2, 3 meses eu já estava habituado. Parecia que eu já tinha nascido na Assembleia. Então, foi mais tranquilo. Tudo tranquilo hoje? Hoje, muito. Amém. O Jefferson, você que podemos assim chamar da velha guarda, né? Já tem um certo período. As personalidades, ou seja, os músicos, os ministros de louvor, que tiveram uma certa influência. Você vê uma mudança muito grande desse período anterior para a atualidade? E até também, por curiosidade, assim, quem eram suas referências musicais? Não, da minha época ali que veio, assim, né? Eu acho que eu posso me identificar muito, assim, porque
até a chegada, como eu falei, dessa virada que deu de músicas congregacionais, essa cara que o Dado falou de comunidade. Então, antes praticamente não tinha uma referência fixa, porque é que nem você falou, eu tocava no coral, que música vai ser hoje, vamos ensaiar para tocar, tocava pro meu pai, tocava, entendeu? Músicas assim, mais que já vinham de períodos de anteriores deles mesmo. Né? Então, não se criou uma referência, assim. Agora, quando começou a desenvolver isso, no meu período lá Paulo Figueiró, né, uma grande referência, né, para nós no Rio Grande do Sul. Né? Daí, logo em seguida, Azaf Borba também vem nessa linha, Ademar de Campos, aí já no meio mais internacional tem Ronquenoli, né? Tem alguém ali, não sei se vocês acompanhavam, mas é da região ali também, não sei se é Argentina, o Marcos Witt. Marcos Witt, do mesmo período. Uma grande referência. México, na verdade, uma grande referência espanhol, Marcos Witt, ele por incrível que pareça, Marcos Witt, se eu não me engano, na biografia dele, ele é americano, mas pela convivência ele, né, fala mais espanhol. Então, acho que é radicalizado no México, então. Exato. Na verdade, assim, estamos falando de um grande ministro de louvor, né, conhecido internacionalmente, grandes canções, que viraram, a gente chamava na Assembleia de Deus antigamente de corinho, né? Exato. Por exemplo, aquela música Renova-me. Renova-me, Senhor. Todo mundo canta, e essa foi um grande sucesso, né, de louvor. Que hoje poucas pessoas sabem, né? E Marcos Witt, eu acredito que ele se referenciou e se voltou muito ao espanhol, principalmente ao mexicano, por conta que o México, ele ainda hoje ele é uma referência, tipo, indústria de música, de letras, de melodias, inclusive Hilson, próprio Paulo Figueiró e grandes Ronquenoli, que é o Osana Music, né, que é do Ministério Osana Music, eles trazem essa musicalidade, tudo vem praticamente do México. Então, para quem entende a raiz de músicas criadas e a gente canta hoje nas igrejas congregacionais, praticamente todas saíram de lá. E Marcos Witt conseguiu trazer isso exteriormente, né, para nós. E eu acredito que ele também, me corrijam se eu estiver errado, mas talvez um dos pioneiros de produzir discos, não de adoração, porque já tinham bastante, mas com aquela coisa do louvor gravado ao vivo. Sim, né? Com as vozes do público cantando junto, aplaudindo, enfim. Ele talvez foi, hoje, no Brasil, depois veio o Fenômeno Diante do Trono, que foi a grande referência, mas antes disso já tiveram essas personalidades, né? Eu ainda penso dentro, né, tô cursando teologia atualmente, eu penso dentro da teologia fazer alguns trabalhos de pesquisa finais, quem sabe, né? Sim. Ou se não der, quem sabe uma pós-graduação, dentro dessa questão da área do louvor e realmente pensar, né, qual o legado de cada geração, né, que nós passamos dentro do louvor. E é interessante pensar ali Marcos Witt, né, outro também espanhol ali, Adrian Romero, né, e aí nós temos Marcos Barriento, né, e assim, pensando em todos esses ministros, né, pastores e ministros de louvor, também nós temos ali o próprio caso que todo mundo às vezes pensa que é americano, mas é mexicano, o baixista do Ronquenoli, Abraham Laboriel, né? Ele é mexicano. E é interessante que realmente quando entrou Osana Music ali, Ronquenoli, Don Moy, eles estimularam muitas coisas que chegaram para nós depois, final dos anos 90. Alvin Loper. Exato. 97, 98 foi quando estourou Diante do Trono. E o Diante do Trono, ele estourou para nós aqui com três CDs na época. Os 3 primeiros CDs, principalmente o primeiro e o segundo, o Exaltado era um deles e o outro, agora não me recordo o nome. O Diante do Trono, ele teve uma música que fez com que as canções de adoração, como é popularmente conhecida, se tornassem bem popular e cantadas dentro do meio assembleano. Exato.
até mesmo nas igrejas do interior, que é a música Preciso de Ti, né? O Preciso de Ti foi do CD número 3, se eu não me engano, CD número 3. E nos dois primeiros, eles tinham muitas gravações em português. Um exemplo de uma música que eles cantam, Aclame o Senhor. Aclame o Senhor não é uma música tradicional deles, é uma música traduzida do Dom Moy. Sim. Então, muitas dessas músicas eram traduções. Na verdade, de acordo com o testemunho da Ana Paula Valadão, ela vai para os Estados Unidos. Exato. E lá ela fica um período onde ela traz, né? Inclusive, o primeiro disco que ela gravou, eu acredito, não sei se foi vinil já, era vinil ainda, melhor dizendo. Eles trouxeram a ideia da gravação para o Brasil, da música com a igreja junto, mas eles trouxeram, inclusive, um produtor, alguém que tinha experiência em gravação ao vivo dos Estados Unidos já. Né? Exato. E aí essa parte do Diante do Trono, ela trouxe realmente uma mudança, né, grande em relação também ao número de músicos que eles tinham ali tocando, toda uma equipe de apoio, uma equipe de intercessão também durante as apresentações deles. Eu tive a oportunidade de ver a primeira vez, quando eles estavam ainda estourando Diante do Trono, a primeira música que fez eles estourarem, assim, né, nas igrejas era Manancial, o nome da música. E quando isso aconteceu, eu fui conhecer ele Diante do Trono em meados de 99, né? Então, numa apresentação em Porto Alegre. E foi muito interessante ver realmente a estrutura que eles têm. Mas nesse processo também tem uma pessoa que nós, agora, né, lembrando aqui, nós estamos deixando passar. Nesse processo todo, Aline Barros. A Aline Barros começou muito nova. Só que ela surge mais quase que como um fenômeno pop da música gospel. Então, é lógico, já com todo um acesso à mídia, aquela coisa e do programa da Xuxa, né, dele novinha e tal. Mas para mim, eu digo que dentro desse mundo gospel mais da prateleira de cima, digamos assim, eu particularmente considero a Aline Barros uma das principais referências, melhor dizendo, pelo seu estilo de vida. Né? Porque a gente tem visto muitos nomes da música gospel que surgiram de repente e acabaram se envolvendo em escândalos e coisas. Ou entra e sai, no evangelho. E a Aline Barros tem um perfil padrão, né? Constante. Ela para quem gosta e aceita esse estilo, eu vejo nela uma referência. Não sei se vocês concordam. Eu vejo a Aline Barros hoje, até pelo fato assim de ela ter aquele acesso à Osana Music, ao próprio Ronquenoli, né? Exato. Então, ela chegar a esse nível, assim, não é qualquer um que chega. E nós temos grandes músicas, que nem o Dagoberto falou, que está no pico daqui a pouco, né? Sim, não tem uma persistência. Além de ela ter essa questão do ministro de louvor, ter essa questão, o próprio pai dela, a família, a estrutura da onde ela surgiu, ela é um grande talento musical. E eu vejo uma voz extraordinária. Infelizmente, hoje, na atualidade, né? Vamos falar assim, um problema das pessoas que estão aí é não saber realmente administrar e aproveitar a mídia, né? E esse aproveitar não é para que elas, no caso, sejam o centro das atenções, mas infelizmente é o que acaba acontecendo, né? Com alguns escândalos, com a falta de uma postura, essas idas e vindas, né? Que nós encontramos agora aí atualmente. Nós estamos passando pela situação de uma cantora, né, que ficou muito tempo e na verdade foi a base dela o meio evangélico, e agora ela decidiu sair desse meio evangélico, e nas últimas declarações dela ela ainda colocou que ela nunca se sentiu tão bem como ela está agora, e que agora realmente ela está sendo quem ela sempre quis ser. Né? Eu vejo um problema muito sério, agora aqui nosso foco aqui não é fazer nenhuma crítica, claro. Mas assim, eu acho que vale o argumento, vale o comentário. O que é que a gente tem percebido? Geralmente a maioria dos cantores que cresceram no meio evangélico, que se tornaram personalidades conhecidas, desde a geração bem mais anterior, mas a intermediária, como a da própria Aline Barros, a estrutura delas, a formação musical delas eram nos altares, nos púlpitos das igrejas. Infelizmente, nós temos agora algumas personalidades que são única e exclusivamente oriundas do YouTube. Exato. Entendeu? Cresceram fazendo sucesso no YouTube, se tornaram personalidades, porque de repente, do nada,
mas não tiveram uma vivência, aquela coisa assim do ser Tinha forjado, uma né? identidade Agora- com uma comunidade de fé, né? De repente, da mesma força que surge, desaparece, porque ou senão acaba cedendo para o outro lado, né? Agora você tocou num assunto que até a gente teve um seminário lá no Rio Grande do Sul, que eu estive agora no dia 6 lá, e eu passei um curso de... Não um curso, é uma palestra de capacitação. Eles até pegaram certificados, todos escreveram certinho, mas o que hoje eu trouxe também para eles lá? É exatamente o que eu trago aqui para nós. A vivência, ela te traz essa base, uma estrutura de base onde você está bem estruturado, vamos dizer assim, para, né, hoje nós sermos os músicos que nós somos. O Dago comentou aqui, o cara vai, aparece, você comentou também, cara, aparece daqui a pouco, né, porque nós vemos de um período muito difícil, que você, para chegar a ser músico, né, eu hoje sou associado à Abramos, né, que é a Sociedade Brasileira de Músicos. Então, para chegar a esse nível, era muito difícil, entendeu? Era muito difícil porque você não tinha o YouTube para buscar uma cifra. Sim. Você não tinha o YouTube para alguém ensinando a paletada na guitarra, como pega no baixo, thumb, slap. Hoje é tudo muito fácil, né? Você tinha que escutar e tentar identificar aquela forma e tentar criar a música mais próximo possível dentro da audição. No ouvidão ali, ó. Isso, então hoje, Exatamente. isso de certa forma eu sempre digo assim, o amor em todo aspecto, seja por música ou qualquer outra coisa, familiar, enfim, ele é uma construção. Então tudo aquilo que é mais difícil, ele tem um valor. Exato. Né? Então a música hoje para nós, que é isso que a gente cobra hoje essa galera, né, Dago? Assim, cara, vocês hoje é muito fácil, por isso que vocês levam tudo muito fácil. E daí Fazer valer. falando nessa questão que o Dago levantou de muitos que acabam se afastando, como falou da cantora, justamente, de repente começa a desenvolver a musicalidade nas redes sociais, mas não cria uma raiz, uma identidade uma raiz. cristã com a própria igreja, né? Independente de qual ministério que esteja, qual igreja que esteja. Isso acaba, de repente, faltando, né? Por exemplo, nós sabíamos, né, e sabemos até hoje, um exemplo, foi falado, já citado alguns nomes, Ademar de Campos, Comunidade da Graça, própria Zaf Borba, Ministério Life, agora Aline Barros, Comunidade Evangélica Vila da Penha. Então, são algumas situações que nós já tínhamos em mente. E outra coisa também que nós vemos que é um problema atualmente é a questão das músicas. Elas realmente estão durando pouco tempo, né? Nós não temos mais aquele tempo de amadurecimento das músicas novas dentro da ministração do louvor, porque a necessidade dos artistas em estar sempre lançando projetos novos fez com que as coisas ficassem hoje muito atropeladas e a cada, vamos dizer assim, a cada hora está saindo uma música nova, né? E depois aquela coisa de produzir para as redes sociais, para o YouTube, Exato. para poder faturar também, né? Com visualização e tudo mais, acaba forjando muita coisa, né? Então, uma música ela ficava muito mais tempo, né? Os próprios, daí vamos colocar os corinhos, né? Que na Assembleia é chamada de corinhos. Eram canções que foram compostas e se transformavam nos chamados corinhos pelo fato de se transformarem em canções clássicas, né? No meio evangélico. Hoje é difícil você ter uma música, por exemplo, de worship que se torne clássica. Porque, como o Nath falou, a rotatividade é muito grande. Amanhã já é outra música. Depois é outra. Quando a igreja pensou em assimilar aquilo, já era. Então, não vai ficar para o meu filho. Não vai ficar para a minha outra geração. Porque já passou. Exato. E às vezes também falta um pouco de conteúdo, né? Às vezes a própria letra da música é muito pobre, às vezes. Tem um monte de fatores, né? Mas só voltando um pouquinho da Aline Barros, né? Também a gente fez menção de personalidades, cantores. Ela também trouxe no Brasil o Michael Smith, que é uma grande figura. Exato. O Michael, ele era o ministro de louvor oficial do pastor Billy Graham. Né? Viajava o mundo nas cruzadas evangelísticas. E ele também foi o produtor musical da Imigrante, se eu não estou enganado. Imigrante, Então, e a música Agnus Dei, principalmente, que foi a que revelou ele para o mundo, né? Uma das mais clássicas. Ela fez um evento especial com ele, né? Ela regravou várias canções
Nós temos também uma figura que, né, é sempre também bem comentada no meio americano, o Kirk Franklin, né? Sim. Também Aí o estilão mais... é um estilo mais despojado, Mais vamos dizer despojado. assim. É o que foi para nós aqui um tempo próprio, em alguns aspectos assim de estilo musical, como surgiu o Thales Roberto. Sim. Surgiu nesse estilo, né? E é interessante ouvir alguns testemunhos, né, de músicos, de ministros. Ouvi um testemunho, por exemplo, o Thales Roberto teve um testemunho, né, por fazer parte de uma banda aí muito, muito conhecida, ser vocal, né, da aliás, banda. tu tocaste num ponto. Tem muitos cantores evangélicos gospel que Sim. se forjaram, alçaram a fama Exato. escondido em esses aspectos. O Márcio Nascimento foi Márcio outro, né? Nascimento. Márcio Nascimento. Não O pode Paralamas ficar- do Sucesso, aquela Paralamas, coisa Exato, toda. né? Chegou até depois de gravar com a própria banda, tocando para ele, fazer Exato. alguns DVDs ao vivo. Mas isso acabava criando uma sombra, né? Então, são situações diversas, né, que nós encontramos no meio evangélico, né? Eu vim conhecer a Aline Barros, né, voltando aí também aqui no Porto Belo. Né? Eu trouxe a menina do Rio Grande do Sul, que era ela é da nossa família, a Cassilene, né? Então ela veio tocar violino na abertura do evento dela. Uhum. Então eu conheci pessoalmente a Aline Barros ali, na desembarcada. E ela, aquela pessoa, pelo menos que ela apresenta no palco ali, ela é aquela pessoa, pelo menos ali no camarim, na entrada, quando passa pela gente, ela cumprimenta, ela tenta abraçar. E isso hoje está muito raro, né, dentro do mundo, seja de gospel, até próprio secular, né. E ela veio, ela tentou abraçar todo mundo, tentou, né, conversar, ela trocar, embora o tempo dela estava bem curto. Então, aqui, né, se chegar até ela, isso aí, é louvável a atitude dela, assim, né, para uma pessoa que é cristã. Inclusive, aconteceu uma situação, não sei se você lembra, que um rapaz com uma cerveja invadiu o palco e subiu, e até os seguranças tentaram tirar ela. Não, deixa ele aqui. E o pai dela é pastor, largou a guitarra naquele momento, veio ali, abraçaram o menino, ministraram sobre a vida dele, choraram, né, e o menino ali se entregou aos pés de Jesus. Então, isso ficou marcante, assim, aquela atitude, um momento muito especial, né? Uhum. Agora, mudando um pouco a pauta, continuando na música, é claro, mas trazendo mais para o aspecto regional, que a gente iniciou falando Sim. dele. Hoje, uma mesma pergunta para vocês dois responder. Quais as dificuldades principais que vocês encontram hoje dentro do contexto local, assim, para desenvolver o ministério? Quem quer responder primeiro? Pode ser você, gente? As dificuldades para desenvolver o Ministério de Música dentro do Isso. nosso local hoje aqui. Eu acredito que um pouco é o empenho e o comprometimento até de músicos. Sim. Essa é a dificuldade maior hoje que a gente tem. Eu venho de uma linha assim que, cara, eu largava tudo para estar ali, entendeu? Seja domingo, seja sábado. Eu viajei do Chuí até Guaíba, né, ali em Porto Alegre. Cheguei às 18 horas e tinha um ensaio naquele sábado. Às 18 horas e 10 minutos eu estava no ensaio. Então, do Chuí a Porto Alegre dá aproximadamente 520 quilômetros. Daí eu cheguei e desci, abracei minha esposa e fui para o ensaio porque eu não via a hora de estar lá. Então, hoje a gente não encontra mais isso, né? Talvez no seu período também ali como músico, como o senhor tem falado para nós aqui, parece que o nosso tempo era mais voltado, assim, mais aquele estar ali, era prazeroso. Hoje a gente vê assim que o cara para chegar no horário, para ele já tipo, cumpriu uma regra. Deu o horário de ir embora, deu 1 ou 2 horas do ensaio, já tem que ir embora. Então, é a minha dificuldade hoje que eu digo, entendeu? Em todos aqui que eu já trabalhei aqui, em Tijucas, Porto Belo, são alguns que não se importam com isso, né? Dago é um que não se importa, né? Então, posso falar que... E você, Dago? Eu vejo que essa questão do comprometimento realmente ela é bem, bem complicada mesmo hoje, por causa da seguinte situação. Realmente é o estágio da vida corrida e a pessoa muitas vezes ela pensa que as coisas têm que se adequar, né, ao modo dela e não ela se adequar às situações. Então é a questão da flexibilidade, né? É um problema hoje
que aí gera o quê? Essa questão do comprometimento, ela desencadeia uma outra série de situações, né? Aí é a pessoa que às vezes não tem tempo para escutar uma música, para pegar aquela música, ou fazer também, como consequência disso, né, desse comprometimento, aquela questão da empatia. Como assim empatia? Vou dar um exemplo agora como músico, não como ministro de louvor, né? Mas como um músico, só um instrumentista no caso, como que funciona? Vamos supor que tenha, né, o ministro de louvor solicita um hino, um determinado hino, uma música para, né, para ser tocada, e eu, vamos supor, enquanto músico, eu escutei a música, mas não gostei dela, não simpatizei com aquela música, ela não ministrou ao meu coração, né? Porque uma coisa que é importante lembrar é que sempre o Jefferson também deixa isso bem claro, que todo mundo, naquele momento, também, não deixa de ser um ministro. Sim. Porque com o seu instrumento, você também está sendo usado por Deus para ministrar o coração das pessoas. E é necessário que você esteja bem, tenha uma vida espiritual em dia, vamos dizer assim, né? Claro. E isso é muito importante. Então, essa empatia, muitas vezes, eu pego mais nesse ponto do pessoal mais novo, vamos dizer assim, de olhar e pensar, mas essa música aqui é muito antiga, então essa aqui eu já não gosto muito, aí já faz, mas não faz com aquele esmero todo, né, que às vezes precisaria, né, um pouquinho mais de esforço. Então essa empatia, nós vemos isso, né? Por quê? Porque a música em si também, ela carrega muito esse estágio emocional nas pessoas, e não adianta nós negarmos isso, né? Então, muitas vezes, eu sempre falo que parece, às vezes, uma situação de adolescente, né? Eu dou esse exemplo porque eu convivo com adolescente no meu dia a dia. Toca uma música que eles gostam, ou eles ficam eufóricos ou ficam emotivos, mas aquilo mexe com eles. Agora, uma música que eles já não gostam, eles já esfriam, demonstram na hora que não gostam e, no caso, o que acontece? Eles se afastam daquele ambiente, né? O ambiente esfria. Então, a mesma coisa muitas vezes acontece com os músicos em relação a essa falta de empatia pela playlist, vamos dizer assim, né? Dos hinos que vão ser tocados. Então, eu hoje até, conversando sempre com o Jefferson, digo que a gente está num grupo ainda seleto, um grupo feliz. Isso. Talvez por termos, acho que a mesma faixa ali de idade, né? Então, fica uma coisa realmente mais homogênea. Nós não temos enfrentado, né, diariamente esse problema. Mais tranquilo? Mas muito mais tranquilo. O reflexo disso, tudo que o Dago falou, não tem empatia. Muitas vezes esse comprometimento, não estou dizendo que eles não são eficientes. A banda hoje que eu toco, os grupos que o Dago falou, são pessoas maduras. Então, eles são eficientes, eles chegam ali, o ensaio ele rende, ele procede, né? Às vezes ele tem alguns problemas, né? mas como toda banda, mas normalmente ele roda, né? Aí não deu certo a música nova, a gente sempre tem a carta na manga, a opção. Não, mas a gente já tocava um outro hino que já era bem. Repassamos aquele ali, beleza, não deu fazer um novo, vamos botar esse aqui. Mas o que esses tempos têm nos levado, a grande dificuldade hoje, que você perguntou, é exatamente o que o Dago falou, muitas vezes o limite de afazeres, né? Tá ocupadão até aqui você criou um método, uma metodologia para poder chegar no horário do ensaio. Mas aqui eu já tenho outro compromisso. Isso, no meu ponto de vista, parece que nunca fica acabado ou pronto uma música, né? Parece que faltou algo. E se faltou algo para acabar a música como ela não sobra o tempo para muitas vezes desenvolver e fazer uma roupagem nova, do nosso jeito, brincar com a música, não sobra esse tempo. Então eu sinto muita falta disso, né? Então, acho que tinha que voltar um pouco mais essa sistemática, esse querer da galera aí. Certo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois responder. A questão de ritmo. Existe hoje, assim, algum ritmo que vocês acham que, de repente, não se encaixa ou seria inadequado no meio cristão? Ou é tudo tranquilo? Pense, enquanto isso, eu quero pedir para os nossos amigos que nos acompanham, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e visite aí o canal. Temos muitas postagens, muitos vídeos. Conheça o canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e também divulguem para seus amigos. Você estará nos ajudando, ok? Então, quem vai falar primeiro? Ritmos.
tudo ok? Ou vocês existem barreiras? Alguma coisa vocês acham que extrapola? Como é que é? Entendo que tem música, ela foi criada para ambientes, né? Eu não posso ter um filme de terror com uma música de circo, por exemplo, de um filme de comédia. Uhum. E eu creio que a igreja também ela tem que ter o seu ambiente, Certo. né? E isso vai muito da comunidade, vai muito da cultura. Por exemplo, se a comunidade lá do Rio de Janeiro ali, o cara se converteu e ele gosta de funk, cara, tem que ver como que ele traz aquilo para o coração dele e como que ele vai adorar a Deus daquela forma. Então, é bem complexa essa questão, né? Eu já entendo que hoje dentro da Porto Belo, que é bem formal, né? Tem um cara formal, principalmente a Assembleia de Deus em si, trazer um funk para tocar num domingo ali com nossos irmãos que existe uma faixa etária. Então, é ambiente, são ambientes. Então, eu não posso discriminar, de certa forma, nenhum certo tipo de ritmo, eu como músico, né? Vendo por esse lado. Então, eu coloco sim, ambientes. A Assembleia de Deus tem sua sistemática, a Batista também tem sua sistemática, assim como a Quadrangular tem sua sistemática. Então, não adianta eu querer botar aquilo que não vai encaixar, né? Então, é bem dessa forma que eu vejo hoje a música dentro do meio evangélico. E você, Dagoberto? Eu vejo realmente essa questão. A música, ela é um elemento. O ritmo, vamos colocar assim, né? O ritmo, ele é um elemento cultural. Então, realmente, ele depende do local que eu estou inserido, né? Como o Jefferson colocou. A pessoa está no Rio de Janeiro, ela está acostumada com alguns ritmos, como, por exemplo, o funk, o ritmo do pagode, enfim, né? Então, isso é um costume. Não quer dizer que nós tenhamos que levar isso para a igreja, ou seja, eles não precisam necessariamente se tornar, e eu sempre faço essa distinção, um cântico congregacional, né? Mas eles podem sim ser um cântico que eu posso estar degustando ele andando de carro, andando ou em casa, né? Fazendo alguma coisa dentro de casa. Então, tranquilamente. Mas talvez para um ambiente de culto, que é, querendo ou não, um ambiente um pouco mais formal, até por ter pessoas de diversas faixas etárias, realmente fica um pouco mais complicado. Mas isso estamos falando um exemplo de Brasil, né? Que tem, exato, uma série de ritmos. Exemplo disso, frevo, né? Pessoal lá de Pernambuco, Nordeste, então, pessoal pode pegar músicas que tenham esse estilo. O próprio Demar de Campos fez algumas músicas, né, como Fonte de Água Viva, Deus está em nosso meio, em ritmos da Bahia, né? Ritmos da Bahia, com tambores, com olodum. Mas tipo não assim, são cânticos congregacionais. Mas tipo assim, cantar depois da guerra, assim, no culto, né? Oficina G3. Exato. E eu curto, né? Só então, que, tipo, é o ambiente, né? É o ambiente. Daí já fica... Por exemplo, independe inclusive, da igreja. Falando, citei eles porque Claro. eles gravaram, inclusive, uma série de, não sei se foi mais de um DVD, assim, que eles colocaram como na igreja. Porque eles mudaram a roupagem. Porque eles disseram que eram canções para a igreja. Isso. As canções mais de adoração, e eles botaram o estilo deles, né? A pegada musical deles. Mas aí pegamos essa questão. Porque eles mesmos dizem que a música deles é uma música evangelizadora, evangelística. Exato. Isso. Ou seja, Para um certo público, né? Não para adoração. Não é para o pessoal que está dentro da igreja, mas é uma música para atrair as pessoas que estão fora para vir até, né, Cristo. E também é interessante pensar nesse ponto a própria questão de igrejas, que aí sim elas não têm esse problema com nenhum tipo de ritmo. Vou dar um exemplo. Igreja em São Paulo, Renascer em Cristo, que é uma igreja que teve muitas bandas oriundas da igreja, né? Que começaram ali. Exemplo, Cades Barneia. Mas Rebanhão. tu sabe que essas igrejas abertas, que a gente chama, eles tinham as bandas do púlpito da adoração. Exato. Eles tinham a banda de Tinha a evangelização. banda de evangelização. Exatamente. Eles mesmos faziam uma Quem certa faz diferença. isso aquela Sara Nossa Terra Sara também, Nossa né? Terra, Tem, isso também. até, inclusive, tem cultos diferenciados. Ali tem eu tenho, inclusive, já toquei muito lá, que é só para jovens lá, o Arena Jovem. Arena Jovem. É totalmente diferente, entendeu? Sim, Ali é um ambiente diferente. eletrônico, tem dias que são eletrônicos, que é banda de rock, entendeu? Então, mas já no domingo, já é família, já tudo, Exato. é aquela coisa que a gente falando,
vai da cultura e vai também do ambiente, né? Vai do que tá tipo de vivendo, igreja, né? né? Nós temos as igrejas pentecostais, vamos lá, né? Pegando agora para o teológico, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, porque raramente também, ó, um exemplo, nós não pegamos para ouvir muitos louvores de igrejas como Universal do Reino de Deus, que é uma igreja neopentecostal, mas tem cantores lá dentro. Um exemplo, o Marcelo Crivella, né? Ex-prefeito do Rio de Janeiro, ele originalmente gravava CDs, ele era um cantor. Então, né, Bispo Marcelo Crivella, Igreja Internacional da Graça. Então, nós não vemos eles com músicas evoluídas próprias. Agora, em compensação, né, falando aqui, pentecostais, Assembleia, Quadrangular, Congregação Cristã, são as, né, 3 maiores pentecostais que nós temos no Brasil. A igreja mais fechada nesse sentido, falando de igrejas grandes no Brasil, né? Ainda eu acredito que a Congregação Cristã, que inclusive é uma igreja que tem um inário próprio. Ela é muito forte aqui em Porto Belo, na região, né? Bombinhas, a nossa região aqui, onde nós estamos, é muito forte as igrejas aqui deles. Eles têm uma certa visão, né? Por exemplo, eles Perfeito. Instrumentos têm que ser de corda, de sopro, né? E aí, depois disso, nós temos então as pentecostais, neopentecostais, né? Caso da Universal, Internacional da Graça. E nós temos hoje as igrejas orgânicas, né? Igrejas orgânicas, a Igreja Bola de Neve, agora tem a outra igreja Onda Dura, né? Eles são igrejas que já têm um estilo próprio, né? Então, nesse estilo próprio, surge o caso, por exemplo, da própria Bola de Neve, que ela toca muito reggae, né? Então, por quê? Porque as pessoas que congregavam na igreja no início dela, realmente, né, eram skatistas, surfistas, o nicho deles. Exato. Eles estavam trabalhando em cima. Então, é muito tranquilo. Da mesma forma que, por exemplo, se nós sairmos do Brasil, nós vamos encontrar situações, próprio México, né, eles têm um estilo musical, com as músicas daquelas regiões. Na África, a questão das músicas que são cantadas lá, tem o ritmo africano e as danças. Então, que são também situações que acabam envolvendo a área do louvor, né? É o ritmo, é a dança, em alguns casos, outros, né? A dança, por isso que eu falo que são elementos culturais, né? Que fazem parte do louvor. Então, o louvor, ele tem muito isso agregado. E tem uma terceira situação, os tipos de instrumentos, né? Que podem ser tocados. Diante da evolução, digamos, da diversidade de estilos musicais, de igrejas diferentes, estilos diferentes de formas litúrgicas, podemos assim dizer. Hoje nós temos tudo isso que a gente está conversando aqui, mas há alguns anos atrás, um papo desse era quase chamado de mundano, né? Sim. Aliás, hoje, não sei, provavelmente alguns que poderiam estar nos assistindo poderiam ainda fazer essa leitura. Até ter uma certa compreensão e conviver, isso que a gente convive hoje, eu tinha uma outra visão, né, totalmente. Então, a maturidade, a convivência, a vivência, até a própria agir do Espírito Santo, né, prova para nós, assim, que não é a liturgia em si, não é o... Inclusive, desculpa te cortar, mas assim, ó, eu convivi muito com isso lá, eu tenho uma convivência desde a infância na igreja e quase todo o período sempre na Assembleia de Deus, né? Então, eu peguei períodos bastante radicais, digamos assim. Também. E assim, essa questão da musicalidade, eu como era um músico desde jovem, gostava de tocar em conjunto e tal, na igreja, e eu ouvia muito essa coisa, isso é música mundana. Só que eu lembro, por exemplo, de irmãos que cantavam músicas dupla, né? Aquela coisa dos 2 violãozinhos na igreja e tal, que hoje é conhecida a música caipira, né? Exato. Só que hoje, na época até eu ainda não tinha essa compreensão. Mas o que é que eu vejo? Os camaradas antes de se converter, eles tocavam baile, tunico e tinoco. Exato. Entendeu? Aí se converteram, muitos deles só trocavam a letra, quando pegavam até as músicas do tunico e tinoco, e iam cantar na igreja. Daí era espiritual, né? Sim. Entendeu? Aí o outro não. Eu me lembro que até na época o
o Luiz Arthur, ele teve um diferencial nos anos 80, ali, quando estourou com a música Drogas Matam. Era taxado de mundano. Né? Então, isso é extraordinário, porque é uma questão cultural e também a forma como os líderes também talhavam, né, o seu público. Né? Até hoje, muitas igrejas ainda só. Nós estamos vendo, por exemplo, uma revolução acontecendo, por incrível que pareça, na Igreja Deus é Amor, né? Com o neto do Davi Miranda. Exato. A Igreja Deus é Amor é uma das igrejas mais fechadas, né, nesse aspecto. E só que, de repente, o neto do Davi Miranda resolveu transformar a Igreja Deus é Amor numa comunidade. Está dando que é pano para manga lá, porque muitos estão até saindo, né, da igreja. Sim. Mas, por outro lado, está havendo uma mudança também, muitos jovens lá experimentando um novo tempo. Passa. Por exemplo, eu costumo dizer, né, eu sou um assembleano novo, vou agora para 4 anos, né, nessa caminhada dentro da Assembleia de Deus, e é interessante, por exemplo, mas eu costumo dizer que eu tenho uma característica, eu sou um pesquisador, né, eu gosto de pesquisar as coisas. E dentro disso, quando nós enxergávamos até de fora, pensávamos assim, falava num grupo que estava ligado sempre à Assembleia, um determinado cantor ligado à Assembleia de Deus, Cassiane, por exemplo. É que, querendo ou não, até muito pouco tempo, exato. A Assembleia de Deus era o grande público. O cidadão queria seguir uma carreira de cantor, ou ele conquistava o público assembleiano, ou ele não tinha público. Né? Até que surgiram as comunidades, começaram a crescer, né? As grandes capitais. Aí temos uma questão, por exemplo, um caso também bem conhecido que quando se cantava na igreja, todo mundo pensava, mas isso aí o pessoal da Assembleia gosta de cantar, porque é voz da verdade. Mas, pesquisando um pouco da história, né, do próprio grupo da Voz da Verdade e Assembleia de Deus, nós percebemos que durante alguns anos o Voz da Verdade foi proibido dentro da Assembleia de Deus. Sim, a Assembleia de Deus, com Voz da Verdade, eles têm um choque doutrinário. Exato. Né? Porque a igreja Voz da Verdade, da qual a banda Voz da Verdade... Uma visão unicista. É uma visão unicista. Eu, particularmente, muitos anos atrás, como professor de escola bíblica, já preguei, ensinei contra a Voz da Verdade. Só que a música do Voz da Verdade, ela se confunde com a Assembleia de Deus. Perfeito. Porque ela, querendo ou não, dentro do contexto mais tradicional, é a banda mais conhecida. São mais de 30 anos de estrada, sim, né? Exato. E jovens que viveram dentro do contexto assembleano de 30 anos para trás, né? Meu Deus, era só a Voz da Verdade nos grupos de louvor, dos grupos de jovens, né? Então, só que, claro, a questão doutrinária era bem diferenciada. Mas foi um estilo musical que conquistou o espaço. E eles também, claro, eles sabiam que era o público deles. Então, agora, com essa evolução, que hoje eu me considero, tipo assim, é por isso que eu não envelheço na parte da música, porque eu me considero que eu estou sempre inovando, né? Na questão, principalmente, no meu período ali, eu cheguei a cantar de dupla também, né? Então, porque eram as opções, era um momento que tinha, era um momento da hora, né? Então, eu cantei de dupla com o Alexandre, né? Que era minha dupla lá. Aí, só que, cara, aquilo não era o que gostava. Porque quando na igreja não dava muita opção de ritmos, e eu sempre gostei, cara, pop rock. Eu gosto de pop rock, entendeu? Então, ali estava música voltada ao rock, Guns N' Roses, né? Depois, logo em seguida, começou Charlie Brown Jr., essas bandas. E são ritmos que me traziam, o estilo me trazia assim, pena que a igreja não pode trabalhar algo assim. E hoje eu sou feliz porque, cara, eu vi essa evolução entrar dentro da igreja de uma forma sadia, onde você entende hoje, os pastores, principalmente os nossos pastores, hoje tem uma mente muito inteligente para isso, que entende assim, essa música talvez para domingo, lá para o irmãozinho lá de 70 anos, 60 anos, complica mesmo, entendeu? Confunde a cabeça dele. Mas nós temos também que alcançar os jovens, temos adolescentes a buscar. Então isso me torna feliz, porque hoje eu consegui ver essa evolução, eu cheguei aonde eu queria, onde eu gostava, hoje eu consigo escutar uma música que eu gosto, já está indo além daquilo, né? Evoluiu muito, principalmente essa galera gosta do worship aí, né? Eu tive que me adaptar, né? Eu também meio reneguei, mas meus pais viveram isso que eu estou fazendo hoje, tipo assim, tocar worship, tipo assim. Mas daqui a pouco tu começa a se envolver, começa a participar e ver que tudo é o momento, é a hora, nós temos que se adaptar a isso.
Agora, falando dessa questão da rejeição, a questão do embate, não sei se o Dago chegou a passar por isso, mas você que teve um tempo mais histórico no meio evangélico, teve algum momento assim de sofrer alguma rejeição, assim, alguma questão de música assim que a liderança te barrou, assim, alguma experiência que marcou assim nesse Teve, sentido negativo? teve negativo que quando Deus está no negócio, ele acaba sendo positivo, né? Para nós foi negativo. Eu fui parar na Batista justamente por isso, né? Nós estávamos bem rápido aqui, né? Nós estávamos programados para tocar em um evento, lá em São Borja, que seria, né? Era um retiro até que nós íamos tocar com o nosso pastor regional que tinha chegado ali. E só que deu um vendaval lá e cancelaram o tal de retiro. E aí, o que acontece? A galera da Batista convidou nós, já que vocês não vão no carnaval para lá, toca para nós, nos ajuda lá. Aquela banda que eu tinha ali, né? Eu, Adair Araújo. Era um retiro de carnaval, no caso. Retiro de carnaval. Adair Araújo, né? Hoje é um dos ícones hoje no Rio Grande do Sul lá. Era o meu guitarrista na época, recém estava começando. Vamos lá, né? Para não ficar parado, vamos lá. Ficamos 4 dias no retiro. Quando voltamos, a gente ficou no banco. Por conta disso, né? Nós fomos tocar em outro ministério, né? E a ponto de... Cara, hoje meu pastor, ele se perdoa, se ama demais, voltei para a Assembleia de Deus, tudo. Então, foi um período dele, inclusive, hoje eu tenho maturidade, eu entendo, né? Aquele tempo era outro. Então, a Daíra chegou tocando Noite Feliz no púlpito. Botou uma distorção na guitarra. O cara estava dirigindo o culto, pediu para ele desligar a guitarra porque não era de Deus, tipo coisa assim. Então... Já houve um tempo no meio evangélico, pasmem, os amigos que nos ouvem, que não são desta época, que o próprio acordeon era proibido. Exato. Né? O cantor Luiz de Carvalho, que é o cantor que já faleceu, né? Mas o maior ícone da música evangélica no Brasil, foi o primeiro cantor a gravar, e ele conta que ele foi barrado. Isso na Igreja Batista, tá? Nem era Assembleia de Deus, Batista, por tentar cantar com acordeon. Então são épocas, são tempos diferentes. Bateria, né? Que a gente tem que... mais crítica. Eu tenho uma história extraordinária com a bateria. Não sei se o Dago tem alguma experiência nesse sentido. Eu, assim, no meu meio ali, eu comecei com... Mas a regulagem é bem tranquila, né? Em tese, mas eu comecei com instrumentos de percussão. Então, eu sempre gostei, né, de instrumentos de percussão. Então, pandeiro meia-lua. E nesses instrumentos, por exemplo, um deles, né, assim, que eu comecei bem naquela época, era um instrumento de percussão chamado bongô, né? Então, o bongô, nós sabemos que é um instrumento, né, que não é de origem brasileira, é um instrumento de origem africana, mas é um bongô, tem ali exatamente, né, são duas partes ali, 2 tambores, e simplesmente eu sempre fui muito tranquilo com isso. Mas muitos irmãos dentro da igreja olhavam e, esse instrumento não é de Deus, esse não é. E aí ficava aquela questão, mas por que uns são e outros não são de Deus? Instrumento tocado na macumba. Então eu falei, não, mas esse aqui não está na macumba, esse aqui está na igreja, está aqui, ó, em cima do púlpito, né? Então teve essa questão. E aí vem uma questão importante, o próprio Salmo 150, ele, né, fala sobre essa questão, para louvar o Senhor com instrumentos de sopro, de cordas e percussão. E ele ali não discrimina nenhum tipo de instrumento. Você citou o Salmo 150, rapidinho, eu quero contar. Eu tive uma experiência que eu vivenciei bastante assim, melindrosa, bastante ruim, digamos assim. Mas, de certa forma, a gente até entendeu. É impressionante que na época a gente tirava de letra, digamos assim, porque era um outro tempo. Né? Eu era bem adolescente, jovem, eu fiz há mais de uns 35 anos atrás, aproximadamente, quase isso. Nós já tínhamos um conjunto, naquela época, bem mais simples, tudo muito mais simples, né? Os instrumentos, inclusive. Nós tínhamos um conjunto na igreja, nós tínhamos guitarra, contrabaixo, tal. E, de repente, nós tínhamos, inclusive até o tecladista era meu cunhado, e resolvemos comprar um teclado com um acompanhamento.
E era uma coisa, hoje é de jogar no lixo, Sim, né? exato. Um teclado, acho que até de anime era, não me lembro mais. Uma coisa básica, assim, com um ritmozinho. E, de repente, daí o pastor, o local, né, o dirigente da congregação que a gente estava, ele teve que levar ao conhecimento do pastor nosso, o pastor presidente, inclusive hoje já faleceu. É um homem que eu tive um apreço muito grande por ele, né? É um homem que tinha um zelo pelo trabalho que ele desenvolvia, teve a sua história, mas era muito extremista, muito radical. E ele, e ele foi, no dia do que nós íamos tocar, pela primeira vez com o teclado, ele foi lá exclusivamente para ver, né, naquele culto. E na época tinha aquele estilo de começar com louvor e tal, né, abrir com hino da harpa e tal. Geralmente, quando um pastor presidente chega numa congregação, ele primeiro espera ser apresentado pelo pastor local, lá na frente que ele vai ter a oportunidade. Não. Aquele dia o culto começou, nós tocamos o primeiro louvor, começamos a tocar os hinos da harpa, ele não esperou nem o pastor local fazer uma leitura e orar. Ele pegou o microfone, pediu para que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 150 e literalmente virou-se para nós ali do conjunto e disse que isso aí chama demônio. Isso aí, esse instrumento chama demônio, porque isso aí é do diabo, porque vai. O meu cunhado não sabia onde se enfiava, né? Imagina só, é uma experiência extremamente equivocada, né? Hoje não cabe isso. Exato. Então, por causa do quê? Por causa que geralmente os líderes, aquela coisa de levar muito a punho, ferro, né? E achar que era o que eles pensavam, às vezes é que prevalecia. Então, mas são experiências que quem foi músico alguns anos atrás, em igrejas mais conservadoras, experimentaram muitas coisas diferentes, né? Eu até digo assim que as igrejas, as igrejas conservadoras, há 20, 25 anos atrás aí, né, que para mais, todas as igrejas eram bem tradicionais. Eu pensava em igreja, a pessoa se convertia mesmo para um chamado de Deus, porque não tem que mudar literalmente, radicalmente em todos os sentidos. O cara era vamos dizer assim, um skatista, por exemplo, aceitava Jesus, cara, ele tinha que passar a usar terno. E era praticamente todas as igrejas, pelo menos na minha região lá, né, era assim, inclusive a quadrangular, né, tinha seus hábitos também, assim, bem... Na verdade, toda igreja tem, né? Tem Sim. seu estilo, né? Então, mas antigamente era complicado mesmo. A igreja falava em se converter, só Deus mesmo, né? E o Espírito Santo para converter. Né? Mas o importante é, acima de tudo, a vida pessoal com Deus, né? Que cada um tem que ter, né? Isso é a primeira coisa que tem que acontecer. Porque a gente acaba depois conhecendo, né? Muitas vezes a história de muitos que era até conhecido como músicos tradicionais, estilos tradicionais da música, que eram apreciados como sacros cantores, que tu ia ver, na verdade, a história era outra, né? Quando tu conhecia. Então, muita coisa, às vezes nem tudo que reluzia na época era ouro, como se dizia o ditado popular. Bom, gente, nós conversamos bastante, temos que encerrar o bate-papo. Muito legal ter conversado com vocês. E agora eu quero pedir para vocês deixarem uma palavra aí para o nosso público, para os nossos ouvintes e para os jovens que, porventura, assistirem esse podcast sobre esse aspecto, né, de musicalidade, o que é ter uma vida para o púlpito no louvor. Começo com você, gente. Então, tá bom. Bom, eu trago aqui, né, a minha experiência de vida total, assim, né, e claro, a gente não quer nunca que as pessoas sejam o que a gente é. Em primeiro lugar, não queiram que as pessoas sejam o teu estilo que tu gosta, né? Voltado bem tecnicamente agora. Agora, trazendo por que isso? Porque nós vivemos primeiro em uma convenção, que é uma comunidade que depende de um acordo que seja agradável para todos, né? Então, o músico ele tem que entender isso. Se ele vive em uma comunidade, o momento do louvor na igreja tem que ser algo agradável para todos, né? Então, voltado a todos. Desde o volume do instrumental, em tudo, né?
agora eu vou fazer algo que eu gosto. Então desenvolve uma banda, desenvolva um grupo, pensa no objetivo, se é para tocar na rua, se é para tocar em eventos como Dia da Bíblia, que existem bandas próprias a isso, né? Inclusive eu faço parte hoje da comissão do Dia da Bíblia aqui, e meu sonho é ter músicos que fazem isso. E nunca esquecer, né, que o alvo primeiro é agradar a Deus. Claro. É agradar a Deus. Então, se preparar, porque o músico ele é um ministro, né? Em todo, nem o Dago citou aqui, ele toca bateria, se ele canta, se ele toca violão, enfim, ele é um ministro, e o ministro precisa estar preparado. E músico que não tem conhecimento bíblico, que não tem entendimento de palavra, e não está vamos dizer assim, capacitado pelo Espírito Santo, não é um músico cristão. Se ele não tem ainda o batismo do Espírito Santo, se ele não tem Deus ainda impregnado a ele, assim, a palavra impregnada a ele, ele não vai passar de um músico. Ele vai só ver coisas que atraem a ele. É isso que eu deixo essa palavra assim. Então, se você, muito cuidado, o músico acaba evoluindo, e se ele não tem o objetivo de adorar a Deus e atingir a igreja, e levar ela a adorar ao Senhor, ou até mesmo trazer um cântico que seja uma história, uma profecia sobre a vida das pessoas, e se ele não vê dessa forma, ele acaba daqui a amanhã, assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou ganhando nada, né? Na sua grande maioria dos músicos hoje não são remunerados por isso, então eu passei por isso, por isso que eu falei desde o início, eu vou falar coisas de mim. Então, chegou um ponto que eu saí da igreja, fiquei 3 anos e meio afastado do Senhor, porque eu achei que assim, cheguei no limite como técnico musical e eu quero coisas novas e quero ganhar dinheiro e só me frustrei, né? E hoje, eu entendo hoje o que é o ministério de Deus, é família, é amar, é fazer realmente para Deus de coração. Então, muito cuidado, né? Eu deixo aqui para vocês aí. Espero que seja o crescimento espiritual e técnico de vocês o que eu deixo aqui hoje. Dagoberto. Eu queria, então, também aproveitar esse momento e compartilhar, né, com vocês aí que ficaram até o final aqui nos assistindo. Também pedir, claro, nesse primeiro momento, aproveitar aqui, que vocês também deixem aí os comentários, que é muito interessante, sobre várias coisas que nós falamos ao longo, né, desse bate-papo, ao longo dessa conversa, e deixar uma palavra para vocês, que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que essa palavra, ela fala que nós devemos administrar bem os dons que Deus nos deu, mas administrar bem para os outros. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, veja, se você, né, já tem uma convivência como um músico cristão, como um ministro de louvor, isso tudo que você recebe de Deus não é para o teu uso próprio, mas é sim para benefício de uma comunidade de fé, é benefício para alcançar outras almas para o reino, e dessa forma você está, na verdade, semeando em outras vidas com o teu talento, com o dom que Deus te deu. Então, seja no louvor, seja numa oração, seja no tocar do teu instrumento, seja no ensinar outras pessoas, também porque nós temos que entender que o ministério de louvor, ele é formado por ciclos. E nesses ciclos, nós temos o nosso momento de chegada, que é o momento onde nós temos uma alta quantidade de horas de aprendizado, mas nós também temos que entender que nós temos o nosso momento que nós teremos uma quantidade alta de horas de ensinamento para aqueles que também estão chegando. Então, fazer discípulo. Exato, fazer discípulos também é importante nessa área. Então, é importante nós administrarmos com amor esses dons. Tudo que nós pedimos e tudo que nos é dado por Deus é realmente para, não benefício próprio, mas para benefício dos outros. É o tocar o instrumento, é realmente pensar na igreja, é criar um ambiente agradável para o louvor, para a adoração, e não pensar, claro, no louvor, na adoração, apenas como uma parte do culto. Não, ele não é uma parte só da liturgia do culto, mas ele faz parte também de um estilo de vida. Ser adorador é ter um estilo de vida diferenciado, né? Lembro, eu estava meditando sobre letras de canções, tem algumas letras, né, falando, né, como nós comentamos aqui, alguns worships realmente tem uma letra um pouco pobre assim, mas alguns
trazem uma letra realmente profunda. Esses dias eu estava escutando uma música, até compartilho, chamada Emaús, né? Essa música, ela fala exatamente o que é ser um adorador. O refrão da música, ele fala, né? Nós arrumamos a casa, perfumamos ela, nós arrumamos a mesa e te damos o lugar de honra, falando isso em relação a Jesus. Então, esse é o estilo de vida de adoração. Exato. É você preparar a casa, é você preparar o ambiente com o melhor perfume, com algo que seja agradável e fazer com que neste ambiente o lugar de honra seja de Jesus. Então, é o administrar para os outros. Para corroborar aqui, então, deixar também 2 referências bíblicas aqui, né? É 1 Samuel 16:23, fala ali as 7 características do músico cristão, né? Que era Davi, né? Sabia tocar, era de boa presença, enfim. E também o Salmo 1, né? Que fala que vai até do 1 ao 3 ali, que fala que quem medita na palavra de dia e de noite, essa será como uma árvore junto a ribeiros. Então, vai dar o seu fruto no tempo certo e sempre vai ter aspecto de vida, que é as folhagens, né? Então, deixei para o público aí. Muito bem. Então, este foi o nosso podcast, o nosso bate-papo de hoje, aí com essa presença aí dos nossos amigos, o Jefferson e o Dagoberto, né? Esse papo descontraído, legal, bacana, falando aí de música, de fé, né? Ministração de louvor, compartilhando experiências. Você que ficou conosco até aqui, obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aí o seu like, o seu joinha, ative o sininho para ser informado quando nós postarmos novos vídeos, divulgue para seus amigos, deixe também aí o seu comentário aí no mural sobre o bate-papo, de repente alguma sugestão, algum tema que você gostaria que fosse abordado. Se quiser também tecer a sua crítica, a sua observação dentro do assunto, fique à vontade, tá bom? O importante é que você participe conosco e interaja. Gente, obrigado a todos, fique com Deus, fique na paz e até o nosso próximo podcast. Tchau.